Pessoal, nesse vídeo 6, eu quero discutir com vocês agora, quero passar a vocês uma visão um pouco mais detalhada, um pouco mais rigorosa, do ponto de vista microscópico, né? O que é de fato a dilatação dos corpos, né? Por que ela acontece, tá? Nos vídeos anteriores, a gente argumentou o seguinte, né? Eu falei com vocês de uma forma bem superficial, que a dilatação acontece por causa do aumento da amplitude das oscilações térmicas das partículas num sólido. Tá? Bom, isso está correto, né? Mas essa explicação ela está excessivamente simples. Tá? Ela não explica com muito detalhe o que a gente observa. Tá? É uma visão muito qualitativa. Pelo seguinte, digamos, né, você tem lá uma das partículas, um dos átomos que formam um sólido, e esse átomo está conectado através das ligações interatômicas, né? Está conectado com outros átomos. E eu falei para vocês o seguinte, né? Que cada partícula que compõe um sólido, elas têm liberdade para se movimentar localmente, né? Cada átomo que compõe lá um sólido, que é uma estrutura rígida, né, organizada, ela tem liberdade para se mover nas 3 dimensões, mas sempre oscilando em torno da posição de equilíbrio, né? Num sólido, as partículas não têm liberdade para passear, para se deslocar por todo o volume do material. Elas têm liberdade para se deslocar localmente, né? Na verdade, elas oscilam periodicamente em torno da posição de equilíbrio. Tá? E aí eu falei com vocês que se você aumenta a temperatura, essa partícula aumenta a amplitude das oscilações e aí o sólido dilata. Por que essa visão não está completamente correta? Pelo seguinte, gente, raciocine aqui comigo. Se essas oscilações ao longo dos 3 eixos, né, x, y, z, uma oscilação tridimensional, se essas oscilações fossem perfeitamente simétricas em torno da posição de equilíbrio, ou seja, se a partícula se deslocasse para a direita, para a esquerda, igualmente, para cima, para baixo, igualmente, né, ou seja, de forma simétrica, para fora e para dentro do quadro de forma simétrica, ou seja, se as oscilações fossem perfeitamente simétricas em torno da posição de equilíbrio, e depois de um número suficientemente grande de oscilações, se eu fizer uma média das posições dessa partícula, vocês concordam que a média das posições ia coincidir justamente com a posição de equilíbrio, concorda? Se essa partícula aqui oscilasse igualmente, tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu faço uma média desses deslocamentos, quanto vai ser essa média? O resultado dessa média. O resultado dessa média vai apontar justamente para a posição de equilíbrio da partícula. Então, nessa descrição simplificada que a gente está usando até agora, de oscilações periódicas e simétricas em torno da posição de equilíbrio, ela não está totalmente correta, porque nessa situação, mesmo que eu aumentasse a amplitude das oscilações dessa partícula, a média das posições ia continuar coincidindo com a posição de equilíbrio. Então o sólido não iria dilatar, certo? Então, para o sólido dilatar, essas oscilações não podem ser simétricas ou rigorosamente simétricas em torno da posição de equilíbrio. E se isso acontecesse, a média das posições ia ser sempre a mesma. Então a distância média entre as partículas de um sólido ia ser sempre a mesma. Então ele não ia dilatar, mesmo aquecendo ou resfriando. Né? Ele não ia nunca nem dilatar e nem contrair. Né? Então o objetivo aqui desse vídeo é a gente fechar a parte de dilatação de sólidos com uma visão um pouco mais detalhada dessas oscilações microscópicas. Tá? Então, para fazer essa discussão, eu peguei aqui um exemplo típico de uma molécula diatômica, né? Ou seja, uma molécula que contém 2 átomos apenas, só para simplificar aqui a nossa discussão. Tá? Claro que num sólido você tem moléculas com mais átomos, né? Mas aqui vamos pegar uma molécula só com 2 átomos para simplificar. Então, por exemplo, uma molécula do tipo monóxido de carbono solidificado, por exemplo, né? A gente pode pegar o oxigênio líquido, o hidrogênio, desculpa, o oxigênio líquido não, a gente pode pegar o oxigênio, por exemplo, e resfriar, né? Até atingir o estado sólido, o hidrogênio também, enfim. Vamos construir um sólido formado por átomos cujas moléculas são diatômicas. Vamos supor que a gente, né, faça isso. Então vamos entender aqui um pouquinho como que funciona
a interação entre dois átomos numa molécula desse tipo, né? Numa molécula de atômico. Tá? Então eu vou pegar um dos átomos, né? Vamos fazer um experimento imaginário aqui. Né? Eu vou fixar um dos átomos aqui e eu vou pegar esse outro átomo da minha molécula e vou sucessivamente aproximando esse átomo 2 do átomo 1. E eu quero descrever do ponto de vista da interação eletrostática como que ela acontece, se ela é atrativa, se ela é repulsiva, se eu tenho uma distância de equilíbrio entre os dois átomos, né? Então vamos descrever isso com um pouco mais de detalhe. Olha só, mantenha esse átomo aqui fixo, tá? Aqui é o núcleo dele e essa coisa em volta seria a distribuição eletrônica dele, né? De forma bem esquemática. É a eletrosfera desse átomo, tá? Aí eu vou pegar esse átomo 2, esse aqui está fixo. Vou pegar esse átomo 2 e vou colocar ele a uma distância muito grande desse átomo 1. Olha, se esse átomo 2 está a uma distância muito grande, não vai ter interação entre eles. Então, a força de interação eletrostática vai ser zero. E, aí, consequentemente, a energia potencial de interação entre eles tende a zero também. Né? E é isso que esse gráfico aqui está mostrando. Esse é o gráfico de energia potencial em função de R, onde R é a separação entre os dois átomos. Então, se eles estão muito distantes entre si, você vê que essa curva de energia potencial ela tende a zero. Ou seja, lá no infinito, para dois átomos muito distantes um do outro, não tem interação entre eles. Tá? Essa curva aqui, pessoal, ela é uma curva típica, né, de interação entre dois átomos, tá legal? Ela é uma curva calculada, né? Esse formato dela é um formato calculado a partir de princípios de mecânica quântica. Né? Você constrói lá os orbitais eletrônicos desse átomo e desse, e aí vai variando a distância entre eles e avaliando como que é a variação da força elétrica e da energia potencial de interação entre eles. Tá? Então, se eu quisesse colocar valores numéricos, né, nesse gráfico, eu teria que fazer o cálculo detalhado no computador e tudo mais, né? Não é o nosso objetivo, eu só quero um esboço, né? Só a forma geral da curva de energia potencial para uma molécula de atômico, tá? Então, quando os átomos estão muito longe, a energia potencial tende a zero. Aí, à medida que eu vou aproximando, imaginariamente, né? À medida que eu vou aproximando o átomo 2 do átomo 1, bom, um átomo começa a enxergar o outro, né? Vamos dizer assim. Eles começam a ter uma interação entre si. Por quê? Porque os núcleos, o núcleo desse camarada repele o núcleo desse camarada, a eletrosfera desse camarada vai repelir a eletrosfera desse camarada, que são cargas de mesmo sinal, né? Mas em compensação, o núcleo desse cara atrai a eletrosfera desse. O núcleo desse cara atrai a eletrosfera desse. Então eu tenho tanto forças repulsivas, elétricas, né, quanto forças atrativas. Quem que vai ganhar essa disputa de repulsão e de atração? Depende do F. Né? Nesse intervalo aqui, pessoal, desde R tendendo ao infinito até essa posição aqui, que eu estou chamando de posição de equilíbrio, já vou dizer o que é isso, nesse intervalo onde a curva de energia potencial é crescente, né? Você vê que aqui a energia potencial ela é negativa, mas ela aumenta com a distância. Então, nesse intervalo, eu tenho atração entre as moléculas. Tá? Por que eu sei disso? Nesse intervalo de R0, que é a posição de equilíbrio, a distância de equilíbrio entre os átomos, até R tendendo ao infinito. Por que eu sei disso? Se a gente lembrar lá dos conceitos de Física 1 e Física 2, bom, a gente vai lembrar o seguinte, que a força elétrica, força eletrostática, né, ela é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que conserva a energia mecânica do sistema. Né? É uma força que consegue converter energia potencial em energia cinética e vice-versa. Né? Sempre que um sistema físico está submetido a forças conservativas, a energia mecânica total se conserva. E a força eletrostática é uma força conservativa. A gente sabe lá da física 2. Né? E mais do que isso, a gente sabe que a cada força conservativa que existe na natureza, por exemplo, força eletrostática, força gravitacional, força elástica, né, que a gente já viu lá na física 1 também, e vamos falar dela ainda nesse curso de física 3,
A cada força conservativa, eu tenho uma energia potencial associada. Energia potencial associada à força peso, força gravitacional, é energia potencial gravitacional. A energia potencial associada à força elástica é energia potencial elástica. A energia potencial associada à força elétrica é energia potencial elétrica. Né? Então, a cada força conservativa, eu tenho uma energia potencial associada a ela. Essa energia potencial eu represento por essa letra U. Tá? E mais do que isso, né? Uma outra coisa, uma terceira coisa é a seguinte. Existe uma relação entre força conservativa e as derivadas da energia potencial associada. Falando de uma forma mais rigorosa, uma força conservativa é igual a menos o gradiente da energia potencial associada. Tá? Isso a gente viu lá na física 1 e na física 2. Tá? Então, para a força conservativa, ela é calculada a partir de uma função energia potencial através desse cálculo de menos gradiente da função. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, esse gradiente é derivada da função em relação ao eixo x, derivada da função em relação a y, derivada da função em relação a z. Tá? Aqui, no caso, eu estou derivando apenas na coordenada radial, apenas em r. Né? Poderia ter falado aqui que ao invés de r, poderia ser x. Né? Aqui eu coloquei r só para indicar que é a coordenada radial. Né? Então, aqui, ao invés de eu ter esse gradiente, ele vai ser calculado apenas na coordenada r. Então, na verdade, esse del-u, na verdade, ele vai se tornar um du dr, né? Porque esse conjunto de derivadas que aparece lá no operador gradiente vai se converter apenas em du dr, porque eu só tenho derivada ao longo da coordenada radial. Né? Então eu vou ter que esse menos gradiente de u é simplesmente o menos, está aqui, o gradiente é ddr da função, né? Na direção radial. Tá, okay? Então aquele operador gradiente se transforma numa derivada simples, porque eu só tenho uma dimensão de interesse nesse problema. Tá? Então, aí vamos sacar aqui o seguinte, gente. Essa força é a que está atuando no átomo 2, que é esse átomo que eu estou movimentando desde o infinito até uma posição mais próxima do átomo 1. Tá? Então, a força eletrostática que está atuando nesse cara é menos du dr na direção radial. Vamos ver. De R tendendo a infinito até a posição de equilíbrio. Essa derivada aqui, gente, essa parte aqui da minha função energia potencial, essa derivada é positiva ou negativa? Ou seja, nessa região aqui, ó, o meu du/dr é um número positivo ou um número negativo? Vocês concordam que nessa região aqui, o meu du/dr é positivo? Esse cara aqui, ó, esse sujeito é positivo, coloquei aqui, né? Para R maior do que R0, essa função, ela cresce com a distância, né? Ela aumenta com a coordenada radial. Então, a derivada, nesse intervalo, daqui para lá, o meu du/dr é positivo. Então, vamos ver. Eu tenho menos du/dr na direção radial. Du/dr é um número positivo. O positivo dele com o negativo aqui, ó, vai dar um número negativo. O que acontece quando eu pego um número negativo e multiplico pela coordenada radial? Multiplico pelo unitário R. Eu vou ter um vetor apontando para a esquerda. O Rzinho, esse R de chapéu, é um vetor unitário que aponta para lá. O que é um número negativo vezes Z? Vai me gerar um vetor apontando em qual sentido? Para lá. Então, nessa região aqui, ó, eu tenho atração ou repulsão? Ué, se a força que está atuando no átomo 2 aponta para lá, no sentido do átomo 1, eu tenho uma atração. Então, nessa região aqui, ó, de R0 até infinito, né, eu tenho uma atração. Então, desde R tendendo a infinito até o raio até a distância de equilíbrio entre os átomos, eles se atraem. As atrações vencem as repulsões eletrostáticas, ok? Aí vamos ver, gente, continua então trazendo esse átomo, tal, até chegar esse átomo 2
a uma distância R0 do átomo R1. Então, quando essa distância aqui for rigorosamente R0, gente, o que acontece aqui nesse pedacinho? Quanto que vale a derivada da função energia potencial nesse ponto aqui? Aqui eu tenho um ponto cuja derivada é nula. Né? A derivada aqui é zero, certo? É o ponto de mínimo. Quando eu tenho um ponto de mínimo da função, a derivada localmente aqui vale quanto? Zero. Se f é menos du dr na direção R e du dr é zero, então quando esses dois átomos estão a uma distância R0 entre eles, qual que é a força que está atuando entre eles? Tem que ser zero. Por isso que R0 é a distância de equilíbrio. É o único valor de distância onde essa função aqui tem derivada nula. Então, R0 corresponde à distância de equilíbrio entre as partículas. Quando a distância entre elas é rigorosamente R0, as repulsões cancelam as atrações. Então, esses dois átomos aqui ficam submetidos a forças nulas. Ok? Então, daqui para lá, atração. No ponto de equilíbrio, a força é nula. E para pontos cuja distância é menor do que R0, ou seja, para distâncias variando de 0 até a posição de equilíbrio, o que será que vai acontecer? Eu vou ter atração ou repulsão? Vamos analisar aqui. De novo, para R menor a R0, força é menos du dr na direção radial. Nesse intervalo aqui, pessoal, olha só, nessa região, de R igual a 0 até a posição de equilíbrio, nessa região aqui, a minha derivada da função potencial, da função energia potencial, né? A derivada é positiva ou negativa? Nessa região aqui, a derivada é negativa, né, gente? Olha só. Porque a função, ela diminui com a coordenada R. Aumentou R, diminui o valor da função, né? Então, nesse intervalo aqui de 0 até a posição de equilíbrio, a minha derivada é negativa. Então, volta aqui na expressão original da força. Se a derivada é negativa, esse sujeito aqui é negativo. O negativo daqui com o negativo daqui vai dar o quê? Menos com menos vai dar positivo. Então, de R igual a 0 até a posição de equilíbrio, a força que atua no átomo 2 é um número positivo vezes o R unitário. De novo, o R unitário aponta para lá. Se eu tenho um número positivo vezes o R unitário, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma força que aponta para onde? Aponta para lá. Então, olha só que interessante, gente. Quando esse átomo está a uma distância superior a R0, eu tenho atração. Quando esse átomo está a uma distância inferior a R0, eu tenho uma repulsão. Então, nesse regime aqui, nesse intervalo, de R igual a 0 até a posição de equilíbrio, eu tenho repulsão eletrostática. Então, se você pega uma molécula diatômica, se você afasta disso, você tem a posição de equilíbrio dela, né, onde os átomos estão em equilíbrio, né, tem força resultante zero. Se você afasta a molécula, ela se atrai. Se você aproxima a molécula, ela repete. Né? Então, aqui, digamos que eles estão na posição de equilíbrio, que é o R0. Se você aumenta a distância entre eles, eu tenho uma atração. Se eu aproximo os dois átomos, eu tenho uma repulsão. Por isso que a molécula oscila. Tá? Beleza. Mas isso ainda não explica a questão da dilatação. Né? Isso é a primeira parte da explicação. Tudo que eu fiz até agora foi indicar o formato dessa curva de energia potencial e onde que eu tenho atração e repulsão entre os átomos. Tá? Agora vamos sim falar da questão da dilatação. Tá? Digamos, gente, o seguinte, que esse átomo, essa molécula, na verdade, essa molécula diatômica, ela oscila com ela está a uma certa temperatura e ela oscila com uma certa energia mecânica constante. Tá? O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma da energia cinética das partículas com a energia
potencial, que é essa que está desenhada aqui. Tá legal? Então, é um sistema conservativo, eu tenho energia cinética se convertendo em energia potencial e vice-versa. Tá? De forma que a soma das duas me dá um número constante. Beleza? Se é um número constante, eu representei aqui a energia mecânica por essa linha horizontal azul aqui. Ó, tá legal? Então, veja bem, gente. Quando uma molécula está oscilando com uma certa energia mecânica, qual que vai ser a distância mínima e a separação máxima entre os átomos? Ué, a separação mínima e máxima vai acontecer nesses pontos aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Porque olha só, nesses pontos aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial de interação. Então, nesse ponto aqui, ó, que corresponde à distância mínima, a separação mínima entre as partículas, e nesse outro ponto, que corresponde à separação máxima, a energia mecânica iguala a energia potencial. Ué, se esse cara for igual à energia potencial, quanto que sobra para a energia cinética? Não é zero? Se esse cara aqui for igualzinho à energia, né, se a energia mecânica for igual à energia potencial, então se esse cara for igual à energia potencial, quanto que vale a energia cinética? Zero. Então, quando os átomos, nessa molécula diatômica, eles estão na separação mínima ou na separação máxima, esses pontos a gente chama de pontos de retorno. São pontos onde a energia cinética é zero. Então, ó, eles estão se movimentando, chegou na separação máxima, a energia cinética é zero. Eles começam a diminuir a distância entre eles. Aí continua oscilando. Quando eles chegam na distância, na separação mínima, a energia cinética também é zero. Eles voltam a aumentar a distância. E assim sucessivamente. Né? Então, esses são os pontos de retorno. Distância mínima, distância máxima. Para esse valor de energia mecânica total. Tá? Vamos fazer o seguinte, gente, agora. Vamos fazer uma média dessas posições. Uma média desse cara e desse cara. Vocês concordam que por causa do formato, por causa dessa assimetria da curva de energia potencial, esse intervalo aqui, ó, é ligeiramente maior do que esse intervalo. Então, se eu faço uma média desses dois valores, o resultado dessa média não vai ser R0, vai ser um número ligeiramente maior do que R0. Né? Então, isso aqui, ó, é o R médio, essa barrinha significa média, né? Que é ligeiramente maior do que R0. Por quê? Porque esse intervalo é maior do que esse, por causa da assimetria da energia potencial. Eu tenho mais pontos, né, nessa parte da curva do que nessa aqui. Tá legal? Então, para uma dada temperatura, eu tenho esse valor médio. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar essa molécula diatômica e vamos aquecer ela. Vamos aumentar a energia mecânica dela. O que será que vai acontecer com a distância média dos átomos nessa molécula? Vamos ver. Então, vou apagar essa parte. Vou apagar essa energia mecânica aqui. E isso aqui também. Então, aqui está a curva de energia potencial. Vou apagar esse cara aqui também. Então, agora, pessoal, é o seguinte. Digamos que eu aqueci essa molécula diatômica. Então, se eu aqueço, eu estou fornecendo energia para o sistema, a energia mecânica que tinha esse valor, vai aumentar. Agora, a energia mecânica, como ela aumentou de valor, a minha energia mecânica é isso aqui, ó. Ela tem esse valor aqui, ó, constante. Então, agora é a minha energia mecânica com a temperatura T2 maior do que T1. Eu aqueci a amostra, né? Então, vamos ver, gente, para esse valor agora de energia mecânica, né, superior ao que eu tinha anteriormente, quais que são os pontos de retorno? Os pontos de retorno são os pontos onde eu tenho a energia mecânica igual à energia potencial. Então, em quais pontos isso acontece? Acontece aqui e aqui. Na interseção dessa linha horizontal com a energia potencial.
Então, a distância mínima para esse valor de energia, a distância mínima entre aqueles dois átomos é essa aqui, e a distância máxima é essa aqui. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, faz uma média dessas posições aqui, ó, a média dessa distância R máximo com a distância R mínimo. De novo, a média dessas duas posições não vai ser R0, vai ser um número maior do que R0, vai ser um número aqui assim, por exemplo. Então esse camarada é a distância média para a temperatura T2 e esse outro camarada aqui, ó, era a distância média para a temperatura T1. Olha, o que aconteceu, gente? Quando eu aumentei a energia mecânica do sistema, a posição média, a distância média entre os átomos aumentou também. Olha só, a distância média era próximo de R0, não é rigorosamente igual a R0, ligeiramente maior, mas quando eu aqueci a amostra, a distância média aumentou em relação ao que eu tinha. Se eu aumentar ainda mais a energia mecânica do sistema, eu vou ter que a nova distância média entre os átomos vai ser maior ainda. Então, o que isso está me dizendo? Por causa dessa assimetria da curva de energia potencial elétrica, né, o que está colocado aqui, ó, por causa dessa assimetria, a separação média entre os átomos da molécula aumenta com a temperatura. Se essa curva aqui, se essa curva vermelha fosse uma parábola, se ela fosse perfeitamente simétrica, a média entre a posição mínima, a distância mínima e a distância máxima entre os átomos seria sempre igual à posição de equilíbrio. Mas por causa dessa assimetria, à medida que a temperatura aumenta, a separação média entre os átomos vai aumentar também. Se a separação média entre eles aumenta, então o sólido dilata. Então, assim, todo esse raciocínio que eu fiz foi para um caso mais simples, né, que é uma molécula diatômica, mas dá para demonstrar, né, que se eu tivesse uma molécula triatômica ou poliatômica, qualitativamente a descrição é essa aqui. Claro que a forma da curva de energia potencial seria outra, né? O formato dela depende do tipo de átomos, né, que está interagindo. Mas qualitativamente é isso que acontece. A distância média entre as partículas numa molécula tende a aumentar com o aumento de temperatura. Por isso que é dilata. Tá legal? Então, essa curva não é simétrica. Se fosse simétrica, né, se essa curva aqui fosse perfeitamente simétrica em torno do R0, o sólido não ia dilatar. E não é isso que a gente observa. Tá legal? Então, beleza. Aí sim, essa parte finaliza a dilatação de sólidos. Tá? Isso aqui tudo, gente, toda essa descrição que eu fiz aqui, dessa curva de energia potencial e tudo mais, isso está numa seção do Halliday, tá? Sobre dilatação. Então, vocês leiam lá, tem o gráfico bonitinho, se não me engano, ele coloca os valores de energia, no caso de, eu não sei qual molécula que ele usa, mas ele coloca os valores direitinho, né, os valores calculados no eixo Y, no eixo X, então tá bacana lá a discussão. Mas é isso aqui, né, o que está sendo discutido lá é isso aqui que eu falei, tá legal? Então, beleza, gente, aí o que está faltando então, para a gente fechar o capítulo de dilatações, é falar agora de dilatação de líquidos e, em particular, no vídeo 7, que é o próximo, eu vou falar de dilatação da água, tá? Que a água tem uma particularidade que a gente vai falar, é a dilatação anômala da água, tá bom? É o nosso próximo assunto. Mas aqui falando rapidamente, para a gente encerrar esse vídeo, sobre dilatação de líquidos. Bom, até agora a gente falou de dilatação de sólidos, linear, superficial e volumétrica, né? Vimos aquelas equações e tudo mais, né? No caso de líquidos, gente, é óbvio, só faz sentido você falar de dilatação volumétrica. Não faz sentido você falar de dilatação linear ou superficial da água, por exemplo. Por quê? Porque um líquido, ele não tem uma forma geométrica definida. O líquido, ele ocupa, a forma geométrica, ele vai apresentar a forma geométrica do recipiente onde você colocou, né? Então, o líquido, as partículas escorrem umas sobre as outras, ao contrário dos sólidos, né? Então, ele não tem forma definida. Se não tem forma definida, você só pode falar de dilatação volumétrica, tá?
Então, a fórmula é muito parecida com o caso do sólido, né? A dilatação volumétrica de um líquido é volume inicial vezes o fator gama, que é a coeficiente de dilatação volumétrica daquele líquido, né? Vezes o ΔT. E aqui só essa observação, né? Ao contrário dos sólidos, lá nos sólidos, esse fator aqui era 3α, porque para um sólido faz sentido você falar de dilatação linear. Então você tinha aqui esse coeficiente para os sólidos era 3α. Agora aqui não, né? Para um líquido não faz sentido você definir um coeficiente alfa para a água ou para o álcool, seja lá o que for, né? Então esse fator gama não é 3α, né? Cada líquido tem um gama característico, mas não existe qualquer relação entre o gama e o alfa para líquidos. Essa é a diferença básica, tá? Para líquidos a gente só vai falar de gama, nunca de alfa, beleza? Então aí, gente, a gente faz depois mais um exemplo, agora sobre líquidos, e depois eu finalizo esse capítulo falando de dilatação anômala da água.